Olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre a minissérie Todo Dia a Mesma Noite, sobre o incêndio na Boate Kiss, que está disponível na Netflix. A primeira coisa que a gente pergunta nesse caso é o que os autores teriam a oferecer, ou seja, o que eles têm a trazer de novo ou de relevante sobre esse caso. Teria sido possível contar essa história pelo ponto de vista apenas dos jovens que estavam na Boate Kiss, dos amigos deles na universidade, ou dos policiais, dos bombeiros, dos advogados de ambas as partes. Mas a opção foi por homenagear os pais. Eles são os protagonistas da série, mesmo depois, quando tem os sobreviventes que foram machucados, queimados, mutilados, o roteiro continua priorizando a dor dos pais que perderam filhos na boate. Por isso, o projeto em 5 episódios não demora para investir no melodrama, que é o subgênero mais apropriado para sublinhar as emoções, para deixá-las muito claras ao espectador, e o resultado é algo que algumas pessoas vão considerar bastante emotivo, mas que honra a memória dos mortos, e outros vão considerar apenas uma manipulação emocional, porque afinal a gente tem alguns recursos que são muito desgastados no audiovisual dramático, que é, por exemplo, muitos e muitos zooms no rosto de pessoas chorando, zoom na lágrima escorrendo, tem muita música de violino, piano, triste, muitas frases de efeito. Por exemplo, eles dizem, já tiraram nossos filhos, agora não podem tirar a justiça, ou então a única forma de perder é desistir. Os diálogos estão repletos dessas frases motivacionais ou de encorajamento para ressaltar a luta dos pais. É muito importante para os criadores que os pais sejam vistos como pessoas profundamente íntegras, de famílias todas que se amam. O pai é uma esposa que ama os filhos, todo mundo se ama muito profundamente. A intenção não é mostrar que eventualmente havia fraturas numa família ou que tinha algum tipo de desentendimento, mas em geral eles falam como uma voz só. Mas a gente fica especialmente atento à maneira como a cena do incêndio foi retratada. Seria um risco você mostrar o incêndio de maneira muito espetacular e parecia fetichista, voyeurista, como se a gente estivesse vendendo a morte dessas pessoas como um espetáculo para os espectadores. Os diretores são mais espertos do que isso, o que eles preferem fazer é favorecer o caos e diminuir o fogo. Ou seja, a gente enxerga o teto pegando fogo da boate, como de fato aconteceu, mas depois disso as pessoas já começam a gritar, a correr, a montagem é picotada, tá cada um indo para um lado, a câmera treme, de modo que a gente não enxergue muita coisa. Existem corpos no chão, mas a maioria está ou distante ou já coberto com uma lona, e a montagem vai privilegiar as pessoas asfixiadas ou sofrendo fora da boate, quando conseguem sair, do que aquelas que morrem dentro do local sem conseguir escapar. Os criadores fazem questão de que o incêndio dure bastante. Então, enquanto tem pessoas agonizando ou sufocando dentro da boate, a gente já tem pais sendo informados, se deslocando até Santa Maria, chegando no local, e a gente volta para o incêndio, onde mais jovens estão tentando fugir, e depois mais pais são alertados, ou seja, ele mistura um pouco a temporalidade para fazer a cena do incêndio durar ainda mais, o que é também algo questionável. A esse propósito, toda a temporalidade da minissérie é um pouco curiosa, porque o episódio 2 se chama O Luto. Não é o momento em que os pais vivem o luto, é quando eles descobrem quais filhos morreram ou não, quais estão feridos, e o processo de luto vai começar do episódio 3 até o final. Pelo menos é um prazer ver atores muito bons fazendo parte disso, como por exemplo a Deborah Lang, que é excelente, ou ainda a Raquel Carro e o Lori Nelson Vladimir. Um ou outro destoa, porque tenta fazer um sotaque gaúcho forte demais, até a caricatura, que é um pouco o caso do Paulo Sanabio e do Flávio Baurac, mas em geral são boas atuações, os pais estão muito bem, Paulo Gorgulho, Thelma Fernandes, é um grupo de veteranos do audiovisual e que sabe calibrar esse tom que é do melodrama, mas sem chorar o tempo inteiro, sem se entregar o tempo inteiro. Para Todo Dia a Mesma Noite, o que mais importa são aqueles sentimentos ou aquelas manifestações que se externalizam no corpo. Ou seja, para as pessoas que tiveram traumas de ordem puramente psicológica, que sofrem com medo, com solidão, com dificuldade de se relacionar, tem pouquíssimas cenas que mostram isso. Em geral, a minissérie se interessa só pelo que pode ser exteriorizado. Por exemplo, quando o garoto acorda com o corpo completamente queimado, cheio de cicatrizes, aí é algo visível. Ou quando a menina vê pela primeira vez que falta uma perna, quando ela está acordando na maca, é algo visível. Mesmo um relacionamento, o único relacionamento amoroso que interessa dos jovens nessa história é aquele que produz um filho, que também é um fruto muito claro, explícito daquele amor. O roteiro não tem muito cuidado com sutilezas, com subentendidos, com metáforas. Ele quer ser muito claro nessa defesa do sofrimento dos pais. A esse propósito, vale chamar atenção ao fato de que os homens aqui são muito mais emotivos do que as mulheres. É comum que as séries mais machistas, mais conservadoras, mostrem as mulheres como histéricas e que perdem a cabeça e que amam demais, enquanto os homens são frios e racionais. Aqui é o contrário, são os pais que choram mais, os pais que sofrem mais, enquanto as mães se esforçam para voltar à vida normal, entre muitas aspas. É claro que isso também significa que adiante são os homens que vão se tornar os protagonistas, enquanto as esposas deles ficam cada vez mais em posição de coadjuvantes.
É uma pena que Deborah Lan, Raquel Carro apareçam menos para que Paulo Gorgulho e Telmo Fernandes se tornem os verdadeiros protagonistas nos episódios finais. No que diz respeito à Netflix, ela toma algumas precauções para não nomear prefeitos ou outras autoridades envolvidas no caso, para não mostrá-los, não ter nenhum ator interpretando o prefeito, por exemplo, enquanto a gente tem bombeiros, policiais e outros. Além disso, a série nunca afirma ser uma reconstituição direta dos fatos, apenas uma adaptação do livro que conta o que ocorreu na Boate Kiss, e assim ela também se protege um pouco mais legalmente. No final, Todo Dia, Mesma Noite é uma série que tem pouco a trazer em termos de novidades, alguma revelação, um ponto de vista completamente inédito. Ela é principalmente um esforço de memória para trazer de novo à tona uma história que a gente considera que ainda não foi completamente resolvida, pelo menos no plano jurídico. E também, claro, é mais um projeto de true crime, ou de crime real, que tem sido um dos mais populares, não só na Netflix, mas também em outras plataformas de streaming. A gente lembra do sucesso da série sobre Daniela Pérez ou sobre João de Deus, agora é a vez da Boate Kiss, em algo que beira a responsabilidade jornalística de lembrança e um pouco esse fetiche mórbido de se divertir ou de recordar a dor alheia. Que o tempo não levará. É isso, eu fico por aqui hoje, espero que você tenha gostado. Diga nos comentários o que achou da minissérie, não se esqueça de seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E também fica de olho nos textos publicados no meiamargo.com. Até a próxima!